Então, olá galera, tudo bem? Na aula de hoje vocês vão aprender mais algumas características de como o nosso cérebro funciona, como os pensamentos são formados e como que esses pensamentos podem influenciar no seu corpo, beleza? Algumas características que vocês aprenderam nas outras aulas é que o nosso pensamento, nosso cérebro, ele distorce a informação, ele generaliza e ele omite. E como que ele faz isso ou por que ele faz isso? Ele faz isso de acordo com as suas decisões, de acordo com os seus desejos, de acordo com sua história pessoal. É um exemplo muito interessante, que eu vivi isso, né? É muito interessante quando você pensa, poxa, eu vou comprar um carro. E eu, caraca, estou apaixonado, aquele carro é muito top. E aí, o que acontece? Onde você vai, você vê o carro. Você nunca tinha visto aquele carro. Quando você decide, quando você passa a prestar atenção porque deseja um carro específico, o que acontece? Cara, você começa a ver um monte de carro na rua. Você quer ver um monte de grávida na rua? É incrível. Ou você fica grávida ou sua esposa fica grávida. Você vai andando na rua e vai encontrando um monte de grávidas. Cara, as grávidas, os carros, aquela bicicleta maneira que você queria comprar e começa a ver toda hora, ela sempre existiu, sempre esteve lá. Só que, como agora um dos seus filtros, que a gente vai falar mais tarde sobre os filtros de percepção, como você desejou determinada coisa, seu cérebro entendeu que aquilo é importante, então ele vai distorcer as informações do ambiente, vai generalizar, vai omitir, para que você possa obter as informações necessárias para você realizar seu desejo. É muito interessante, mas é assim que o nosso cérebro funciona, tá ok? Então a gente já falou um pouco sobre isso na outra aula e agora nós vamos falar sobre as modalidades sensoriais, né? As que são as modalidades sensoriais, que é o mesmo do sistema sensorial, que são o sistema visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo. E agora vocês sabem por que eu vou colocar só a primeira letra, para que possa estimular o seu cérebro a completar o que a gente está conversando e você conseguir memorizar com mais facilidade. Beleza? Então o sistema visual, esses 5 elementos, é a linguagem de programação. Vou fazer uma analogia, né? É a linguagem de programação como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa mente. Se eu fosse fazer um paralelo com a ciência de computação, né, com a linguagem de programação dos computadores, tem computador que é feito, não é a minha área, então vou citar alguns nomes, que é o C++, COBOL, Delphi. Essas são algumas, até onde sei, linguagem de programação de computador. Qual é a nossa linguagem de programação do nosso cérebro? É a questão visual, auditiva, a sinestésica, a gustativa e a olfativa. Todos esses elementos você consegue representar na sua cabeça, na sua mente, por meio da sua imaginação, né? Eu já tive alguns alunos que falam assim, professor, mas eu não consigo imaginar. Isso tem uma péssima imaginação. Então, de fato, isso é apenas uma crença. Isso não é verdade, não é uma crença verdadeira, é uma crença falsa. Porque se você não conseguisse representar coisas na sua imaginação, na sua mente, como você iria achar o carro onde você estacionou, a bicicleta onde você colocou a sua bicicleta? Poxa, deixei meu celular em algum lugar. Onde que eu deixei meu celular? Se você não consegue imaginar, caraca, eu deixei em tal lugar. Se você não consegue fazer essa ligação imaginária, cara, tem problema, todo mundo consegue isso. Inclusive, se você não conseguisse criar imagens mentais, você não iria nem se reconhecer no espelho. Como você sabe que aquela imagem no espelho é você? Se você não tem uma representação dentro da sua cabeça que confirme que essa imagem é minha, entende? Então, algumas pessoas falam, eu sou péssimo para imaginar. Isso é falta de treinamento, mas todo mundo consegue imaginar. Na verdade, nem é tanto falta de treinamento, talvez seja mais falta de conscientização de que você consegue fazer. Tá beleza? Então, dessas modalidades sensoriais, nós temos as submodalidades. O que são submodalidades? São os elementos que compõem cada uma dessas modalidades, tá?
E esse conceito das submodalidades não é um conceito novo. Aristóteles ele já utilizava esse conceito, ele chamava de qualidade dos sentidos, ok? Então, por exemplo, uma qualidade dos sentidos, do sentido visual, poderia ser colorido ou preto e branco, né? Quando você pensa numa maçã, ou quando você imagina seu quarto, ou quando você sonha colorido ou você sonha em preto e branco? Quando você imagina seu quarto, você imagina ele colorido ou imagina seu quarto em preto e branco? Tá ok? Quando você cria essa imaginação, qual é a distância? Essa distância, essa imagem, poxa, a imagem da maçaneta do seu quarto. Imagina qual é o formato da maçaneta do seu quarto. Beleza? Na outra aula nós falamos que uma das características do nosso cérebro, hemisfério direito, é ter o pensamento em 3D. Vamos criar um pensamento holográfico. Imagina que você esteja vendo a maçaneta do seu quarto, o formato dela. Isso que você está vendo, que é a maçaneta do seu quarto, ela está perto ou está longe? Em que altura? Daria para pegar aqui? Ou ela está em algum lugar? Então, a distância... Quando você imagina o seu quarto, a maçaneta do seu quarto, por exemplo, você cria essa imagem de um modo... É como se fosse um filme ou é como se fosse uma foto? Ok? Então, é um filme ou é uma foto? Que mais? Colorido, preto e branco, se é perto, se é distante, se você consegue ver de modo nítido ou você está vendo desfocado, ok? A nitidez da imagem, E aí você pode tentar identificar tudo relacionado à imagem, tá? Questão auditiva, tá? Imagina o último discurso que você gostou de ouvir. Imagina uma pessoa que te ama falando para você, eu te amo, beleza? Ouve a voz. Essa voz vem de que lado? Ou seja, qual é a localização dessa voz? Vem do lado esquerdo, do lado direito, vem de dentro da cabeça? Se fosse ter aquela ideia, aquele pensamento holográfico, qual localização que vem esse som? Qual é o tom de voz? Qual é o ritmo? Qual é o volume? Qual é o timbre? Quais são essas submodalidades do som quando uma pessoa fala eu te amo e você sente esse amor no seu corpo, ok? Falando, caraca, essa pessoa é sincera, o que ela está falando é verdade, tá bom? Então, essas características auditivas são as submodalidades, ou como Aristóteles falava, é a qualidade do sentido, tá ok? Nós vamos chamar de submodalidades. E a questão sinestésica. A sinestésica é se é duro, se é macio, se é áspero, se é liso. Questão de temperatura, é quente, é frio, é uma temperatura agradável, ok? Tudo isso são as características das submodalidades sinestésicas. Gustativa, é doce, é salgado, é azedo, é amargo, é umami, umami. Olfativo, é amadeirado, é cítrico e as diversas características olfativas. Esses três estão no mesmo módulo, porque geralmente quando nós lidamos a gente fala do visual, auditivo e sinestésico. Mas eu quero que vocês saibam que existe o olfativo e o gustativo e que vocês podem utilizar para poder ajudar os seus alunos, seus atletas a terem um melhor desempenho, seja no setor que eles precisarem, tá ok? No esporte que ele estiver praticando. Eu quero que vocês possam experimentar o seguinte. Como que a gente pode utilizar isso? Porque é o conjunto disso, dessas submodalidades, essa aqui que é a chave. A forma como o nosso cérebro, ele organiza essas submodalidades, generalizando, omitindo e distorcendo, é que faz com que nós tenhamos a nossa experiência nesse mundo, ok?
Por exemplo, pensa no que você pretende fazer no próximo Natal. Cria uma imagem do que você gostaria de fazer no próximo Natal. Beleza? Pensaram? Agora imagina, cria essa imagem do que você pretende fazer no próximo Natal. E isso que vai nessa imagem que você criou do que você pretende fazer no próximo Natal, essa imagem ela é colorida ou é preto e branco? Ela é como se fosse um filme ou é como se fosse uma foto? Você se imagina holograficamente dentro do ambiente realizando tal coisa ou você se vê fazendo o que você pretende fazer no Natal? Show? Essa imagem ela está focada ou ela é desfocada? É de um tamanho. Vou acrescentar aqui, ó, tamanho. Ela é de um tamanho natural, ela é menor, ela é maior? Qual é o tamanho? Se estivesse aqui nesse ambiente, onde estaria localizado essa imagem que você está criando do que você vai fazer no próximo Natal? O Natal que vier agora, que for. Beleza? Então pega essas características e guarda ela por alguns minutos. Agora eu quero que você imagine o que você fez de fato no último Natal. Lembra lá? Último Natal, passou tanto tempo, o local onde você estava. Cria a imagem de alguma coisa o que você estava fazendo no Natal passado. Show? Vamos fazer a mesma coisa. Inclusive no Natal que você vai fazer no futuro, né, o que você pretende fazer, acrescenta as outras modalidades. O auditivo, quem vai estar com você? Como as pessoas vão te olhar, como elas vão te cumprimentar no próximo Natal. Ok? Qual é o tom de voz que elas vão estar usando para te cumprimentar, se elas estão felizes, se elas estão com o quê? Espero que o próximo Natal não tenha pandemia, né, Covid, a gente possa se encontrar, vai depender, eu acho, da nossa obediência em seguir a ciência. Qual é o ritmo, qual o volume que as pessoas utilizam para te cumprimentar no próximo Natal que você vai curtir com elas. Tá show de bola? Questão sinestésica, cara, visual, o que você tem lá para comer? O que você vai comer? Qual é o sabor das coisas que você gosta de comer, que você pretende comer no próximo Natal? Então guarda essas submodalidades. Agora vamos para o Natal do passado, tá? Imagina o que você fez no Natal passado. Show? Imaginou? Então, nessa imaginação, nesse pensamento, quais são as características visuais? O que você está vendo? O que você viu? Né? Foi no Natal passado. O que você viu? É um filme ou é uma foto? Você está vendo em preto e branco? É colorido? É focado? É desfocado? Você está dentro do ambiente fazendo ou você está assistindo você fazer algo? As pessoas que te cumprimentaram, que falaram com você, que te abraçaram, o lanche, a comida que você degustou no Natal passado, observa todas essas submodalidades, como foi bom. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, separa essas duas. Como que você sabe que uma é do futuro e como você sabe que uma é do passado? Essa é uma boa pergunta. A diferença ela é muito sutil, é a qualidade dos sentidos. Se você for observar com um pouco mais de cuidado, existem determinadas submodalidades que falam para você, isso está acontecendo, isso vai acontecer no futuro, esse é um planejamento, esse é um desejo. E outras submodalidades, isso aconteceu no passado, já foi. E detalhe, o que você pensa no passado ontem é diferente daquilo que aconteceu no passado do mês passado. E que aconteceu no ano passado, que aconteceu há 10 anos atrás. Quando você pensa em cada coisa ao longo do tempo, existem submodalidades específicas que te diz que ontem aconteceu isso, anteontem isso, ano passado, 10 anos atrás, outras coisas. Quando você cria a imagem, são as submodalidades que está te dizendo, te convencendo de que cada coisa aconteceu em determinada época do ano. Legal? Por que isso é importante nós sabermos como profissionais de educação física? Porque você trabalhando
essas submodalidades com profissionais de educação física, como pais, como mães, como pessoas que querem se relacionar, querem ter sucesso na sua área, como atleta, como aluno. Trabalhar as submodalidades vai fazer com que você, com mais facilidade, alcance seus objetivos. Tá beleza? E agora eu quero mostrar para vocês como que essas submodalidades, como que o pensamento influencia no nosso corpo. Beleza? A primeira experiência que nós vamos fazer, alguns alunos já fizeram comigo na aula presencial, mas eu quero compartilhar com outros que não estavam presentes. Pode dar um pause nesse vídeo quando vocês tiverem uma linha e um anel ou algum objeto pequeno amarrado, vocês despausem, ok? Então o que eu quero que vocês façam agora é arrume uma linha, amarre no anel e aí você volta. Se precisar procurar, dá um pause agora. Combinado? Então, imagino que vocês já estão com a linha e o anel amarrado e eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês olhem para o anel, sem mexer a mão, eu quero que você só crie uma imagem, um pensamento desse anel fazendo um movimento de pêndulo, balançando para lá e para cá. Sem mexer a mão, mas cria o pensamento dele estar balançando para lá e para cá. Se você quiser, você pode agora fazer com que, imagine ele rodando, ele criando movimentos circulares. Não mexa a mão, mas cria a imagem dele fazendo um movimento circular. Não sei se vocês estão vendo, mas mesmo sem mexer a mão, conscientemente, o anel ele mexe, né? O pêndulo acontece. Por quê? Quando você cria uma imagem mental, ela reflete no seu corpo, mesmo que seja com micro movimentos. Isso acontece tanto com o movimento corporal, como vocês viram no anel, quanto na produção de neurotransmissores que vai fazer com que você tenha mais saúde, tenha mais resistência ao estresse e se saia melhor com as circunstâncias difíceis. Beleza? Se uma pessoa fica pensando sobre ela que, poxa, eu não presto, eu faço tudo errado. E aí você visualiza você fazendo besteira, ouve você falando consigo mesmo, cara, eu faço tudo errado. Você sente isso no seu corpo e as características estão todas aqui dentro. Um elemento às vezes mais forte do que o outro. Quando você fazer esse tipo de coisa, você vai gerar em você neurotransmissores que vai conduzir seu corpo para micromovimentos. Esses micromovimentos pode ser inclusive a emoção. A emoção é um estado comportamental, é um tipo de comportamento, é um microcomportamento, é a emoção. A emoção ela foi criada para que você faça, realize determinadas coisas, tá? Seja que vai ser bom ou que vai ser ruim. Nessa parte que vai ser ruim, na verdade, nunca é ruim. O excesso daquilo é ruim. Por exemplo, eu imagino que você está andando na rua e você encontra uma cobra. O coração dispara, a pupila dilata, tudo rola. Isso a partir de quê? De um estímulo ambiental. Tinha uma cobra no ambiente, aquela imagem entrou pela sua visão, criou a imagem e todo o seu sistema interno ficou preparado para lutar ou para fugir, ou para fingir de morto. São as três opções que nós temos, né? Ou você foge, ou você parte para a luta, ou você finge de morto. Seu coração dispara, a pupila dilata, a frequência respiratória altera, a sudorese, o sangue foge, dá um frio na barriga, foge para a periferia, o sangue foge para os músculos para te ajudar a correr ou lutar. Beleza? E tudo isso acontece muito rápido. E esse nível de estresse acontece muito rápido, mas ele acaba. Porque depois que você fugiu, cara, eu vi uma cobra lá atrás, agora eu estou em segurança, eu não vejo mais cobra, estou tranquilo. E aquele nível de estresse vai embora. Isso é bom, é saudável, faz parte da vida, tá bom? O problema que acontece, por exemplo, com excesso de estresse,
no trabalho. Ah, poxa, estou desempregado, vou passar numa entrevista de emprego. Ou eu tenho uma monografia para defender daqui a algum tempo. Cara, o medo, o estresse, a ansiedade causada por esses estímulos ambientais, ele é tão grande quanto da cobra. O organismo interpreta, vai jorrar os mesmos tipos de neurotransmissores, vai acontecer algo parecido. Só tem um problema. A cobra você viu ali, saiu correndo, acabou, resolveu o problema. No caso de uma monografia, que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses, você começa hoje se matando. Só em pensar, estou morrendo. Só em pensar, estou morrendo. Cara, e você vai levando, vai fazendo com que seu cérebro vá jorrando esse tipo de emoção no seu organismo ao longo do tempo. E isso é muito prejudicial. É mais prejudicial do que ver a cobra e sair correndo da cobra. Entende? Beleza? Então, a gente precisa saber como trabalhar esse tipo de coisa. E você começa a trabalhar utilizando essas submodalidades, né? É muito interessante a questão da ansiedade, porque a ansiedade ela só acontece antes do evento. Você nunca consegue ficar ansioso depois do evento. Então, uma submodalidade que você pode utilizar para diminuir a ansiedade é o que a gente chama de linha do tempo. Você pode ir para algum evento no futuro do evento, à frente, né, acima, na frente, no futuro do agente que te estressa, que te deixa ansioso. Por exemplo, daqui a 2 meses você vai defender a bendito TCC e você está ansioso por isso. Como você se sentiria no momento seguinte de ter recebido o resultado? Tenta ficar ansioso ou ansiosa uma semana depois de tentar, de defender a monografia, o seu TCC. Cara, não consegue ficar ansioso porque o evento já aconteceu no passado. E o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Existe apenas uma pequena parte do nosso cérebro que nos traz a consciência de que isso é imaginação. De que eu estou fazendo algo aqui e agora. Eu vou imaginar uma semana depois da monografia, do evento estressor, tá? Quando você imagina uma semana depois, boa parte, e se você utiliza, tá? Cada uma dessas modalidades, submodalidades, o que você está fazendo logo após defender a monografia? Como os professores da banca vão estar te olhando, te parabenizando? Qual é o tom de voz que os familiares que estão assistindo, seus colegas, como que eles vão falar para poder te cumprimentar? Sinestésico, como que eles vão apertar sua mão, como eles vão sorrir para você, te abraçar, e depois vocês talvez vão sair para poder comemorar no lanche, alguma coisa assim. Imagina você sentada no lanche, cumprimentando e comemorando por ter passado na monografia. Você observando esses pensamentos com essas submodalidades, agora você já não consegue sentir ansiedade. Percebe? E nós vamos poder trabalhar mais com isso. Então vocês continuem assistindo às aulas. Então você viu que você pensa e tem um efeito motor. Foi o pêndulo. Existem micro movimentos, mesmo que você tente não mexer a mão. Tem um outro aluno que falou que ele segurou o cotovelo, mas mesmo assim o pêndulo acaba se mexendo. Agora eu quero fazer um outro exercício, que chama-se, eu gosto de chamar de exercício do limão. Se você se permitir agora fechar os olhos para poder se concentrar melhor, pode. E eu quero que dessa forma, de olhos fechados, você imagine-se, eu não sei onde você está, mas imagine que você está chegando na sua casa. Então, de olhos fechados, eu quero que você imagine a maçaneta da porta da sua casa. Você vira a maçaneta e você entra. Respira fundo e relaxa. E é muito gostoso saber que quando você faz isso, você relaxa e se concentra ainda mais. Isso. Você está indo muito bem. Então eu quero que você imagine entrando na porta da sua casa. Visual. Observe os objetos que tem dentro da sala da tua casa. Pode ter algumas pessoas lá dentro, uma pessoa ou outra, você pode falar com ela. Observe o tom de voz com que ela te cumprimenta. Sinta a temperatura do ambiente confortável dentro da sua casa. Aquele sentimento de segurança.
Enquanto você vai respirando e ouvindo a minha voz, você pode se concentrar e relaxar ainda mais. E você pode ir caminhando. Faz isso de olhos fechados. Imagine-se caminhando em direção à cozinha da sua casa. Chegando na cozinha, eu quero que você observe os móveis, as cores dos objetos que se encontram na cozinha da sua casa. Inclusive, você pode ver a geladeira. Você olha a cor da geladeira. E você pode caminhar em direção à geladeira. Chegando à geladeira, abra a porta. Dentro da geladeira, você pode ver um limão. Esse limão, ele é verde. Um verde meio amarelado. E ele é brilhante. Você pode segurar esse limão com sua mão. Sinta a textura do limão. Ele está um pouco úmido e geladinho. Você pode, inclusive, sentir aquela fumacinha da geladeira subindo pelos seus tornozelos. Quando você abriu a geladeira, você sente aquele geladinho no seu tornozelo subindo. E enquanto isso, aquele limão na sua mão, você pode levar até o seu nariz e sentir o perfume desse limão. Muito bom. Agora eu quero que você imagine que fechou a porta da geladeira. Feche a porta da geladeira e caminhe até a pia. Chegando na pia, pega esse limão, pegue uma faca e parta o limão em 2 pedaços. Isso. Muito bem. E agora que você partiu esse limão em 2 pedaços, as sensações que você percebe, elas são 2 vezes mais nítidas para você. Você pode pegar uma parte do limão e levar até seu nariz. Sente o perfume 2 vezes mais forte. Sinta a textura, a cor. E agora você pode abrir a boca e dar uma mordida no limão. Sentir aquele sabor 2 vezes mais forte na sua boca. Isso, pode mastigar à vontade. Pode inclusive fazer cara feia, né? Que eu imagino que alguns já fizeram aquela cara, comer limão, né? Então vocês podem abrir os olhos e comente aqui no mural, comigo na próxima aula presencial, como que foi a experiência do limão, tá beleza? Então pode comentar e ficar à vontade. O que a gente brincou? A gente praticou um pouco dessas modalidades. Eu procurei trabalhar o visual, que você viu, tocou, o sinestésico, você tocou, abriu a porta, sinestésico, tocou o limão, sentiu que ele estava úmido, podem abrir os olhos, tá? Não sei se vocês estão de olhos fechados ainda, mas pode abrir os olhos. Auditivo, como que as pessoas te cumprimentaram quando você chegou na sua casa. O gustativo, o olfativo, então tudo isso foi trabalhado. E algo interessante, eu imagino que tenha acontecido, algumas pessoas sentem aquele geladinho, né, da fumaça da geladeira subindo no tornozelo realmente. Outras pessoas sentem o sabor do limão, alguns fazem cara feia, é muito interessante. Então por isso que eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Esse é um exercício para praticar um pouquinho mais. Último exercício que eu quero fazer com vocês é como que a gente pode aumentar a nossa flexibilidade. Na aula presencial eu fiz um tipo de exercício, agora eu quero fazer um outro diferente. Eu quero que você aponte o dedo para frente, tá ok? Pode me seguir aí. E aí, sem mexer o quadril, você pode fazer isso inclusive sentado, tá? Se você puder, senta na cadeira, deixe seu quadril paradão, aponte o dedo para frente e você vai levando esse dedo o máximo possível. Isso. Quando estiver no máximo, você aponta para algum objeto na parede, alguma linha, o que tiver de referência, tá? E memoriza. Meu dedo foi até ali. Show de bola. Memoriza até onde foi e volta. Agora, de olhos fechados, eu quero que você imagine, não é para fazer no o corpo não, só na imaginação. Imagine que você fez o mesmo movimento, imagine que levantou o braço e imagine que foi da mesma forma que antes. Isso. Quem estiver preparado, feche os olhos. Imagine, não levante o braço, mas imagine que levantou o braço apontando para frente e
dobrou o tronco até onde, da mesma forma que você fez anteriormente. Isso. Agora vai um pouco mais, porque a imaginação você consegue fazer mais coisas. Agora, na sua imaginação, volta o movimento e abaixa o braço. Agora, segunda vez, a mesma coisa de um modo mais nítido. Procura sentir seu corpo sem mexer seu corpo, é só na imaginação. Imagine que você levantou o braço para frente, levou o braço para o lado, sinta seu corpo mais relaxado e foi mais do que antes. De olhos fechados. Isso, muito bom. Agora, traga o braço de volta e desça o braço. Agora, ainda de olhos fechados, mas com o corpo físico, de fato você vai fazer, mas vai fazer de olhos fechados. Quero que de olhos fechados, aponte o dedo para frente e de olhos fechados, vai seguindo e vai o máximo possível. E quando você chegar ao máximo possível, você abra os olhos e veja para onde está apontando o seu dedo. E diz para mim se foi mais do que antes ou não, o que aconteceu. Beleza? Volte o braço, volte o tronco, relaxa. Beleza? Está preparado? Então, esse é o conteúdo de hoje, né? Eu pensei em fazer um vídeo mais curtinho para vocês poderem aproveitar mais. E tem um exercício para casa. Um exercício que eu quero que vocês pratiquem com pelo menos 2 pessoas. Eu quero que você faça a seguinte entrevista com quem estiver por perto aí na sua casa. Mas, galera, por favor, continue em quarentena. Casa, evita ir para a rua, máscara, distanciamento, tudo direitinho, tá beleza? Então, com as pessoas que você convive em casa, é interessante, é importante que seja presencial, e você vai fazer as seguintes perguntas. Primeira delas, se quiser pode anotar. O exercício é o seguinte, você vai perguntar, me diz uma coisa que você acredita que você consegue aprender com muita facilidade. Beleza? Essa é a primeira pergunta. O que você vai observar? Primeira coisa que você vai observar, a gente vai usar isso depois em outra aula. Primeira coisa que você vai observar é qual foi o primeiro movimento dos olhos dela, para onde o olho dela foi. Se foi para baixo, para o lado, para cima, para algum canto ela foi. Provavelmente ela não ficou mais olhando você. Tá? Você chegou para ela e perguntou, tá, fulana, estou fazendo um trabalho aqui do professor Márcio e eu queria saber o seguinte, diz para mim uma coisa que você acredita que você tem muita facilidade para aprender. Me diz o que é. Mas você não olha para o papel não, olha para ela. E fica caçando, porque quando você estiver falando, ela vai estar olhando você. Quando você terminar a pergunta, ela vai olhar para o outro lado. Esse primeiro lugar que ela foi, eu quero saber para onde foi, tá bem? Só o primeiro. Porque depois, talvez ela fique caçando e depois ela vai chegar e vai te responder. É isso que eu quero saber. E ela vai dizer, eu acho que eu tenho muita facilidade de aprender tecnologia. Show de bola. E aí você vai pedir para ela, tá, imagina então você aprendendo tecnologia. E ela vai imaginar. Quando ela imaginar, eu quero que você faça essas perguntas para ela.